Olá, querido ouvinte. Que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está conosco. Que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Continuamos aqui com as parábolas do Senhor Jesus, que são histórias que o Senhor Jesus usou para ensinar os seus discípulos e para nos ensinar também. As histórias facilitam a compreensão. E essa é uma das funções das parábolas do Senhor Jesus, né? E hoje a gente quer ver uma parábola que está lá em Mateus 18, sobre o servo impiedoso, né? E a palavra de Deus nos diz assim, ouça com atenção, está lá a partir do versículo 23 até o versículo 35. Essa história é muito interessante, tem muito a ver com as nossas vidas no nosso dia a dia e as nossas decisões, né? A partir do versículo 23, nos diz assim, Mateus 18. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu servo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu pagarei você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoarem de coração ao seu irmão. Veja, esse comparativo nessa parábola nos indica o perdão de Deus para conosco e quantas vezes nós não perdoamos o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso amigo que nos deve uma ninharia, uma mixaria em relação ao que nós fomos perdoados, ao que o Senhor perdoou das nossas culpas e dívidas. E aqui tem muito a ver, claro que aqui é usado valor financeiro, bens materiais, para que se compreenda, mas tem a ver com situações espirituais da nossa vida. Do perdão que o Senhor Jesus nos deu pelos nossos pecados, por essa multidão de pecados que nós temos, e de repente alguém fala alguma coisa contra nós, faz um pecado contra nós, e nós nos afastamos e não queremos mais conversar e não queremos perdoar essa pessoa, ou seja, um irmão, seja um parente, um vizinho, um amigo. E esse texto nos chama atenção para isso. Olha o que nós fomos perdoados. Olha o que o Senhor Jesus fez por nós, o que o Senhor Deus nos oferece de perdão, de purificação. E eu, por causa de algo tão pequeno, ou por causa de algo que a pessoa falou, eu fico guardando mágoa, fico sofrendo com aquilo. E sabe que quem guarda mágoa, quem sofre, é justamente a pessoa que está guardando. Mais do que aquele que magoou. Mais do que aquele que pecou contra você. E talvez você esteja me ouvindo e está dizendo assim: puxa, mas você não sabe o que o cara fez contra mim. Você não sabe o que ele falou de mim. Sabe que eu sei, queridos, que tem situações que são difíceis de nós perdoarmos mesmo. Não é tão simples assim, né? Agora, algumas vezes tenho conversado com pessoas e visto pessoas que têm guardado mágoa de coisas que não precisava guardar. Tem guardado situações por anos, angústias e situações na sua vida que não precisava guardar. Sabe, eu sei que é difícil
aparecer lá um assaltante, dar um tiro em alguém da tua família, né? Ou tirar a vida de alguém da sua família. Não é tão simples assim você perdoar. Mas eu acredito que o perdão não tem limites. O perdão do Senhor, ele é eficaz e tem que fazer parte das nossas vidas. Mas tem situações que são doloridas, né? Ou alguém abusa de uma criança, de um filho nosso, de alguma coisa nesse sentido. É claro que é difícil para perdoarmos. Não é tão simples assim. Mesmo assim, o Senhor Jesus nos orienta a oferecermos o perdão. Agora, nesse texto, ele está citando principalmente coisas pequenas, e eu tenho visto situações que a pessoa tem mágoas contra irmão, contra vizinho, contra parente, e às vezes nem sabe exatamente a causa da mágoa mais. Fica por anos sem conversar com a pessoa, sem conviver, sem ter comunhão com a pessoa, por coisas que são pequenas demais e que não vale a pena. Talvez esteja no momento de você repensar se vale a pena você continuar alimentando e guardando essa mágoa sem oferecer o perdão. Nós precisamos oferecer o perdão. O Senhor Jesus já nos ensinou isso lá na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Indicando que nós precisamos perdoar os nossos devedores para que o Senhor nos dê perdão também. E quantas vezes nós guardamos mágoas, situações, rancores que nos danificam o nosso corpo, que desenvolvem doenças, problemas físicos, porque muitas doenças que nós sofremos são psicossomáticas. O nosso corpo responde a uma situação de estresse, a uma situação de dor da alma, da falta de perdão, de rancor que é alimentado diariamente. Perdoe. Né? Esquece o que fizeram contra você. O amor é mais forte. O amor é mais forte que a morte, diz a palavra de Deus. Quanto mais por alguma coisa que falaram de você, que fizeram contra você, que comentaram de você. As pessoas guardam rancores por pequenos comentários que são citados. E esquece isso. Ame as pessoas. Claro, queridos, eu sei que tem pessoas que não vale a pena você gastar tanto tempo, conviver e ter ela dentro da tua casa, porque tem gente que gosta de falar, de conversar demais e tal, e eu entendo tudo isso. Agora, tem situações de afastamento de amizades, de quebra de laços, com parentes, com família, com situações que não vale a pena, né? Mas claro, seja sensível, atento às condições. Talvez um parente, um amigo esteja ofendendo de fato alguém da sua família ou se aproveitando, e você precisa então conversar com essa pessoa sobre isso, mas tenha um coração disposto a perdoar. Não vamos viver como a situação desse servo, desse senhor, onde perdoou tanta coisa para o seu servo, e o seu conservo então não pôde receber o perdão daquele senhor por um valor muito menor, né? Que Deus abençoe a sua vida. Pense sobre essa questão do perdão que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus nos pede que façamos. Eu quero orar com você ainda. Senhor Jesus, eu realmente não sei aonde esta devocional vai chegar, mas o Senhor sabe todos que assistirão, e o Senhor, te peço que o Senhor toque nos corações de quem acompanhar as nossas devocionais, e também que o Senhor fale, ó Deus, ao coração daqueles que carregam mágoas, que não têm oferecido o perdão. Senhor Jesus, tenha misericórdia e nos faça sensíveis ao Teu Espírito Santo e nos ajuda a perdoar aquele que tem nos ofendido, que tem programado ou feito mal contra nós. Que o Senhor nos ajude a oferecermos o perdão e termos paz com essas pessoas. Abençoa a vida de cada um, a família de cada um que nos ouve e que nos acompanha. É em Teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.